Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos de Sete Além, nesta coletânea temática de hoje, só com relatos de Sete Além. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos e se curte os relatos de Sete Além. E se por um acaso, sim, não sei, de repente ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, porque tem muito mais relatos de Sete Além e de todo assunto que você imaginar aí que tem história aqui sobrenatural. Tem sem ser sobrenatural também, tem de maleja, tem um monte. Se inscreve que você vai ter um monte de conteúdo para maratonar. Então vamos pro primeiro relato de... Cadê, gente do céu? Me perdi aqui, onde que eu tô? Aqui, achei. Vamos para o primeiro relato de hoje, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. E o primeiro é este daqui. Sonhei com Sete Além. É uma moça que vai nos contar este e o próximo relato, é a mesma moça. Olá, Aninha, Matheus e assombrados, espero que todos estejam bem. Eu sou a fulana, mas pode me chamar de fulana. E vamos aos relatos. Bom, esse sonho foi muito realista. Eu vou contar o que eu lembro. Eu tinha uns 7 ou 8 anos. Era noite e o céu parecia carregar um temporal daqueles, todo cinzento e pesado. O lugar era uma rua longa de paralelepípedos e eu andava empurrando uma bicicleta, tentando encontrar minha mãe. Lá no final da rua, eu a via. Sabia que era ela, mas não conseguia enxergar o seu rosto. E ela me dizia: filha, temos que sair daqui. Eles não querem a gente aqui. Eu só vim pro velório e depois voltamos para casa. Seguimos juntas pela rua quando nos deparamos com uma procissão. Era estranho porque nunca tinha visto enterro à noite, muito menos já tinha ido a um cemitério. As pessoas que estavam conosco eram magras, pálidas e tinham olhos completamente pretos, sem a íris, tudo preto. Eu pedi para voltarmos, mas a minha mãe insistiu que precisávamos esperar o enterro acabar. Os homens magros que carregavam o caixão o colocaram no chão para que o coveiro o enterrasse. O coveiro, no entanto, era diferente. Ele parecia normal, sem os olhos fundos, era alto, um pouco forte e, estranhamente, sabia o meu nome. Ele disse: fulana, como você veio parar aqui? Fica calma, depois do enterro eu vou te mandar para casa. Será que ele era um desses trabalhadores que vão daqui para trabalhar em Sete Além? Bom, tentei explicar que estava com a minha mãe, mas ele me ignorou. Quando o enterro terminou, uma menina da minha idade chorava. Eu não conseguia identificar quem estava sendo enterrado, e aí a minha mãe, muito triste, falou: foi arriscado virmos aqui, mas eu precisava me despedir e você também. Depois disso, o coveiro nos chamou e brigou com a minha mãe, dizendo que precisávamos ir embora logo, pois Eros não queria pessoas do nosso mundo ali. Ele ainda explicou que não podíamos voltar pelo mesmo caminho. Olha, nesse caso não, porque geralmente é, né? Mas nesse caso não. Não podíamos voltar pelo mesmo caminho. De repente, a menina apareceu e disse: vem comigo, eu vou levar vocês ao portal. Quando crescermos, eu vou te encontrar. Ela nos levou até uma escada e mandou que subíssemos sem olhar para trás. Foi aí que eu acordei. Olha, uma escada. Foi aí que eu acordei. Aquela menina nunca saiu da minha cabeça. Ela era muito magra, com um vestido cheio de buracos, olhos negros e uma expressão triste. Mas foi ela quem nos ajudou a sair de lá. Olha só, gente, agora me lembrei daquele caso que tá acontecendo por aí, da galera que diz que encontra escadas no meio do nada, sem pé nem cabeça, de ter uma escada ali no meio do mato, sabe? E aí eles falam: nunca suba essas escadas. Se você encontrar uma escada sem nexo ali no meio do nada, não suba, porque
dizem que você pode parar num outro lugar. É a mesma coisa de falar suba, né? Porque vai ter cheio de gente curiosa que vai achar e vai subir a escada. Depois vocês me contam se vocês subiram alguma escada e foram parar em algum outro lugar. Se voltar para contar, né? Porque vai saber, vai arriscar. Bom, vamos então para o próximo relato, que é da mesma moça. Lembrando que muitas pessoas relatam ir para uma dimensão muito parecida, que poderíamos chamar de Sete Além, embora as pessoas não falem sempre o nome, tipo, você está em Sete Além. A gente deduz que é por conta da descrição do local, né, das pessoas e tal. Mas muitas pessoas descrevem que vão para lá durante o sono, tipo em sonho, né? Algumas aqui mesmo, fisicamente. Você foi pro trabalho, tá andando na rua, entra no lugar, tá em outra dimensão. Mas muitos é através do sono, do sonho. O que para uns vão dizer, tipo, é só um sonho, então. Será? Vamos pro próximo relato dela, que é O Portal e a Menina de Sete Além. No ano passado, já agora com 31 anos, eu saía do trabalho por volta das 9 da noite. Sempre passava pela estação de trem e seguia para o ponto final de ônibus. Naquele dia, enquanto comprava um biscoito em uma banca de frente para uma rua próxima ao calçadão, eu vi uma menina me chamando pelo nome. Como eu sou míope, eu uso óculos, eu achei que tinha me confundido, mas atravessei a rua. Quando cheguei lá, ela tinha sumido. Olhei para o final daquela rua de paralelepípedos e cinzenta. A mesma rua? E imediatamente lembrei do sonho que eu tive na infância, do primeiro relato. E eu fiquei paralisada, com medo de dar um passo e, sei lá, né, acabar em Sete Além. Mas de repente eu ouvi de novo. Ei, fulana, olha pra cá. Quando virei, eu vi a menina atrás de uma van. Ela estava de calça jeans rasgada e blusa amarelada. Assim que eu a encarei, percebi que era a menina do meu sonho. E ela falou: fulana, Eros está cada vez mais terrível. Muita gente do seu mundo vem parar no meu e algumas nunca conseguem voltar. Assustado, eu perguntei quem ela era e o que ela queria. E aí ela respondeu: nos vimos quando éramos crianças. Você foi ao velório do meu pai. O meu pai tentava resolver problemas políticos no meu mundo, mas Eros mandou matá-lo. Meu nome é Dara e eu preciso de ajuda. Eu, confusa, sugeri levá-la à delegacia ou algum serviço de assistência, mas ela me interrompeu. Você já esteve no meu mundo através de sonhos. No velório, fui eu quem te ajudou a sair de lá. Hoje em dia, há pessoas do meu mundo que recrutam as do seu para tentar melhorar as coisas. Mas Eros é poderoso e perigoso. Antes, ele trouxe pessoas do seu mundo para explorar as nossas riquezas e tecnologias. O resultado foi a destruição do nosso mundo. Olha lá, eita, Laia, o povo daqui, em vez de pôr a mão e ajudar, vai... Vocês têm que recrutar melhor quem vai para os lugares, tá vendo? Dependendo da pessoa, põe pro buraco mesmo. Tem que pegar gente que vai elevar a coisa. Olha, foi nós que destruiu Sete Além. Se eu fosse de Sete Além, até pé da vida também. Fala, nós trouxemos vocês aqui, vocês fizeram a cagada. Agora, eu ia estar brava também. Mas vamos lá, mas tem que pensar melhor, recrutar melhor. Vamos lá. Continuando, antes ele trouxe pessoas, aí o resultado foi a destruição do nosso mundo. Não basta destruir. Agora vivemos em ruínas e as pessoas daqui expulsam qualquer um do seu mundo para não serem escravizadas, como o coveiro que você viu. Agora vivemos em ruínas. As pessoas daqui expulsam qualquer um do seu mundo para não serem escravizadas como o coveiro que você... Peraí, mas daí o povo daqui vai para lá e fica escravizado lá? Mas aí eles expulsam para não ficarem escravizados lá? Bom, ela continuou explicando que portais para Sete Além... Então acho que era Sete Além mesmo, ela deve ter falado esse nome, né? Portais para Sete Além existem em elevadores, estações de metrô e ruas que levam a várias outras.
Disse ainda que a cor do chão mudava para a terra batida perto desses portais. Ah, então vamos ficar atento. Quando você tá perto... Mas peraí, como que perto de um elevador vai ter terra batida? Ou é só a cor? É a cor, né? A cor do chão muda pra cor de terra ou muda pra terra? Porque aí elevador é difícil ter dentro de um prédio um chão de terra, alguma coisa assim. Mas continuando, vamos lá. E aí, Dara alertou. Por favor, avise as pessoas sobre Sete Além. Aqui tá perigoso. Passamos fome e vivemos sob uma ditadura. Tome cuidado para não voltar. Você quase voltou pelo elevador no seu trabalho. Mas, gente, a gente não sabe como que vai. A gente vai sem querer, pessoal de Sete Além. Não é que a gente quer ir. Acaba indo sem querer e fala, a gente já quer voltar rapidinho. Não sei, a gente não tá sabendo o que tá acontecendo aí. Então, mas por que não conversa, gente? Por que não senta alguém daqui com alguém de lá? Cadê o governante? Vamos conversar, vamos entrar num consenso, porque fica o povo de lá falando do povo de cá, o povo de cá que vai sem querer pro lado de lá. E aí, né, fala, olha, se eu for pra Sete Além, eu vou querer conversar com alguém de lá. Falar, ó, peraí, já escutei muita história, vamos tentar resolver esses negócios de lá. Será que aí eles vão conversar ou eles... E se eu ficar presa lá? Ai, gente do céu. Vamos lá, continuando. Vamos ler o relato. Por fim, ela revelou que a mãe do meu sonho não era realmente a minha mãe, mas uma mulher de outro lugar que também sonhou com Sete Além. Ela agora estava internada em um hospício, considerada esquizofrênica por contar o que viu. Dara foi embora, me deixando ali sozinha, segurando meu biscoito atrás da van, e quando olhei no relógio, ainda era 9h10. Mas parte da rua estava cinza e diferente. Corri para o meu ponto de ônibus, assustada. Peguei o ônibus com a sensação de estar em um filme de realidade alternativa. Demorei a enviar este relato porque eu achei muito bizarro. Contei para uma amiga que disse que eu vejo muito filme. Mas, Ana, tudo isso foi real. Depois de ouvir tantos relatos sobre Sete Além no seu canal, decidi compartilhar o meu. Um beijo para você, obrigada. E realmente, tem muitos relatos, como eu disse, de pessoas que vão para esse lugar e recebem o nome de que é Sete Além, e de pessoas que vão para um lugar onde a gente deduz que seja Sete Além, mas eu não acredito que tenha apenas Sete Além para onde a gente vai, sabe? Tem outros também, ou lugares de um mesmo lugar, eu não sei, mas tem descrições que parecem uma dimensão paralela, mas não parecem exatamente com a descrição de Sete Além. Então, destruído, não sei o quê. O que foram fazer em Sete Além? Foi daqui que acabou com lá? Mas, gente, esse povo tem que conversar. Esse povo tem que... Próxima pessoa que por acaso estiver assistindo e for pra Sete Além, tenta bater um papo lá. Fala assim, olha... É que a gente vê várias histórias, a gente não vem parar aqui porque a gente quer. Não tem possibilidade aí da gente entrar num acordo, tentar, sei lá, alguma coisa assim? Porque já vimos também relatos de pessoas que vão pacificamente para lá, justamente para trabalhar lá. A gente já viu relatos de pessoas que estão, inclusive, felizes e ok trabalhando como atravessador para Sete Além, de Uber. Pessoas que trabalham em restaurante, em Sete Além, e estão mais felizes trabalhando lá do que estivesse aqui, são mais bem tratados lá do que aqui. Então tem a galera que parece que é ok daqui pra lá. E outra que é bem hostil. Pessoal que vem de lá pra... Tem um relato de uma moça que ela era garota de programa, e aí ela fechou um cliente pelo telefone, eu acho, que foi até meio estranho, assim, a hora que esse cara chegou, que ela viu ele chegando no portão, aí ela falou que era muito estranho, ou que no final que deu a entender que esse cara veio de outra dimensão, sabe, ela acabou não atendendo, ou fugiu meio que dele, alguma coisa assim, mas deu a entender que ele veio de outra dimensão, aí veio o povo de lá pra cá também. Bom, vamos continuar, terceiro relato.
Estive no Sete Além? É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano e quero relatar alguns casos que aconteceram comigo. Todos aconteceram na mesma região. Apenas um ocorreu um pouco mais distante, mas ainda assim na mesma estrada. Eu, fulano, tinha uns 14 anos, hoje eu tenho 40. Numa tarde de verão, resolvemos ir pedalando até a casa de uma família conhecida da minha, que ficava a cerca de uns 24 quilômetros da cidade, no interior do município. Até então, eu só tinha ido para lá com os meus pais de carro. De carro, levávamos pouco mais de 40 minutos. Na minha cabeça, eu achava que de bicicleta a gente ia demorar cerca de 1h30. Saímos da cidade, eu e mais 3 amigos, o Marcos, o Henrique e o Tiago, todos de bicicleta. Logo que entramos na RS 507, em Capivari, um dos meus amigos, o Henrique, acabou caindo da bicicleta e machucou a perna. Mesmo assim, RS 507? Ah, não sei. Capivari, mas Capivari é outro? Eu conheço Capivari, que é interior de São Paulo, não sei. Bom, vamos continuar aqui. Eu não sei o nome das rodovias, das estradas. Uma ou outra só. Cadê? Então, mesmo assim, ele não quis voltar. Então, seguimos viagem e pedalamos os 24 quilômetros em cerca de 3 horas, até chegar à casa da família amiga, que morava no interior. Já era umas 5 da tarde, descansamos um pouco, pegamos algumas frutas e por volta de 6h30 da tarde, começamos a voltar para a cidade. Mas chegaram lá 5, 6h30, já vieram embora toda essa pedalada para ficar um tiquinho só? Começamos a voltar para a cidade. Estávamos cansados, com frutas nas mochilas e o Henrique ainda machucado. Mas mais caminhávamos do que pedalávamos. No caminho de volta, furou o pneu da bicicleta do Tiago. Quando faltava cerca de 10 quilômetros para chegarmos na cidade, as coisas começaram a ficar estranhas. A lua parecia estar mais clara do que o normal. Dava para enxergar muito longe. Antes de acessar o asfalto, há uma ponte de ferro e logo depois da ponte tem uma curva à direita que dá direto na rodovia. Foi ali que notamos algo estranho. Surgiu uma casa. Uma pequena casa de madeira que nunca tinha existido naquele lugar. Achamos muito estranho, ficamos até com medo. Aqui na região existem algumas casas volantes, usadas na campanha. Casas volantes? Usadas na campanha, transportadas por caminhões. Então tentamos nos convencer de que era só isso. Mesmo assim, seguimos cansados, empurrando as bicicletas em direção ao asfalto e à tal casa. Foi então que começamos a ouvir muitos cachorros latindo, mas não víamos cachorro nenhum. Quando entramos na curva para acessar o asfalto, bem onde a casa tinha aparecido, um senhor saiu de dentro dessa casa. Um velho, de cabelos compridos, caminhando devagar. Não dava para ver o rosto dele. Parecia ter, uma nuvem escura cobrindo. Só escutamos a sua voz dizendo: "Corre, corre que ele vai pegar vocês." Aquilo nos apavorou. A voz dava medo. Os cachorros continuavam latindo ao fundo, mas a gente não via nada. Mesmo exaustos, subimos nas bicicletas e começamos a pedalar. E para piorar, era uma subida de cerca de 1 quilômetro. Do nada, tudo silenciou. O senhor desapareceu, a casa sumiu e os latidos pararam. No meio da subida, descemos das bicicletas de novo e voltamos a caminhar, um atrás do outro, em fila. Eu era o último. Foi então que eu ouvi um miado de gato filhote, sabe? E começamos a procurar. E do nada surgiu um gato preto, pequeno, devia ter uns 4 meses. Miava desesperado e começou a nos seguir. O Marcos, que é muito supersticioso, ficou com medo. Disse que gato preto não era um bom presságio e que devíamos subir nas bicicletas e deixar ele para trás. Não, eu já vejo o contrário, já vejo como sorte e proteção.
Então subimos e começamos a pedalar de novo. Tadinho, eu já tinha pego gato de 7 além, já trazer pra cá, porque gato diz que transita nas dimensões, né? Principalmente preto. A subida parecia não ter fim, parecia que estávamos presos naquele trecho. Foi quando vimos ao longe um caminhão vindo na direção oposta. À medida que o caminhão se aproximava, o gato foi pro meio da estrada. No momento em que o caminhão passou por nós, o gato correu. E o caminhão acabou pegando o gato. E nós vimos ele ali mesmo. Confesso que sentimos uma mistura de pena e de alívio. Alívio? Por quê? Aquele medo que pairava deu uma amenizada. Voltamos a descer das bicicletas e seguimos caminhando. O cansaço era muito grande. Foi então que sentimos um cheiro horrível, muito forte. Cheiro de carniça, de algo podre mesmo. Continuávamos caminhando em fila, eu ainda era o último, e foi aí que eu percebi que algo me seguia. Fiquei com medo de olhar para trás. Chamei o Tiago, que estava na minha frente. Ele olhou e ficou aterrorizado. Na hora percebi que eu não estava imaginando. Virei devagar e vi algo que eu nunca vou esquecer. Era o mesmo gato. Aquele que o caminhão tinha pego. Mas ele não estava mais pequeno. Ele estava enorme. Maior do que um pastor alemão. O seu corpo exalava aquele cheiro podre e a cada passo que dava fazia barulho de ossos estalando. Sem pensar, voltamos a pedalar com todas as forças. Cansados ou não, corremos como nunca. Aquele animal nos acompanhou por vários quilômetros. Ele não atacou, mas ele corria atrás de cada um, colado nas bicicletas. Isso durou cerca de 4 quilômetros até chegarmos à ponte do Capivari. Mas pelo tempo que levou, parecia muito mais. Era como se o tempo tivesse parado. A subida não acabava nunca. Quando finalmente chegamos à ponte, tudo voltou ao normal. O animal desapareceu, o silêncio voltou. Conseguimos chegar em casa e nunca mais esquecemos o que aconteceu naquela noite. Gente, eu tô falando que o gato estava protegendo, não estava fazendo... Porque se quisesse, gente, ele tinha atacado, ele tinha feito alguma coisa de ruim. Mas parece que ele seguiu vocês até vocês saírem daquilo. Primeiro ele foi como um gatinho fofinho, né? Falou, vou chegar como um gatinho fofinho, ele, né? Mas não funcionou. Aí falou, vou ter que ser um pouco mais incisivo, né? Pra essa galera sair daqui logo e eu ir, né? Dando uma ajudada ali. Ai, filho, vai, filho. O gato foi assim, tá? Vamos sair daqui logo. Mas, então, nesse caso, parece que eles foram parar num lugar muito estranho, né? Com aquele clássico velho, um senhor, falando pra sair de lá. Corre, que ele vai pegar você. Quem? Será que era o gato? Não era. Não era, porque se quisesse tinha pego, gente. Um bicho desse, não era. Um grandão que vira gato, cheirava mal, tipo lobisomem, cheirava. Mas é aquela coisa, se o bicho quisesse, pegava. Se não pegou é porque não quis pegar. Tava ali só coisando pra sair de lá. Sai logo. Sabe aquelas coisas que eu falo que o anjo da guarda, se ele aparece todo bonitinho, ninguém se mexe. Mas a hora que ele aparece feito um bicho assustador, filho, a pessoa sai dali em meio segundo. E é isso que precisa, às vezes, tipo, sai rápido, você precisa ser rápido, sai daqui que o negócio vai cair. E aí ele não vai aparecer assim, vamos, saia. Muitas vezes aparece como algo assustador, mas acabou livrando a pessoa. Aí como você fala que o negócio era ruim, se ele te livrou da coisa ruim acontecer? Por isso que eu vejo uns relatos aqui, eu falo, mas peraí, a coisa ruim foi boa, então? Ou aquilo estava te protegendo? Não com uma forma ou um jeito bonitinho, né? E eu não sei, mas aí às vezes era outra coisa que queria te pegar e o gato fez vocês saírem logo de lá. E então, eles no caso estavam acordados, né? E foram para um outro lugar enquanto andavam por aí.
Agora vamos para o próximo relato, que é Minha Mãe Foi Levada para Sete Além. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, meu nome é Fulana e o relato que vou te enviar não é meu, e sim da minha mãe. Eu ficaria tão feliz em ouvir esse relato na sua voz. Achei tudo muito interessante e intrigante quando ela me contou. Na época em que eu ouvi essa história pela primeira vez, eu tinha 15 anos. Confesso que não dei tanta atenção, porque eu estava apaixonada por um garoto do colégio. Ele era goleiro, lindo. Então minha cabeça estava em outro lugar. A gente não tinha celular, estudava na biblioteca e a única diversão era ir para a casa das colegas depois da escola. Antes de sair, a minha mãe sempre dizia: antes das 9 eu quero você em casa. Bom, esse sonho estranho, ou melhor, pesadelo, envolvia uma amiga da minha mãe que ela não via há anos e quase já tinha esquecido. Na época, minha mãe tinha 38 anos. Hoje está com 65. E só recentemente eu tive a curiosidade de pedir para ela me contar de novo. No começo ela não queria falar. Disse que tinha medo de voltar mentalmente para aquele lugar de onde quase não saiu. Ela não sabia exatamente o que era. Só lembrou que assim que acordou, escreveu o nome de uma pessoa num papel. Olha, eu revirei gavetas com ela, mas nunca achamos esse papel. Agora quem vai falar é a minha mãe. Então agora é o relato da mãe dela, tá? Eu morava aqui mesmo nessa cidade. Tinha 8 anos quando começaram as aulas em janeiro. Estudava num colégio simples. Meu pai era padeiro e todo dia me mandava para o recreio com um pão enrolado em papel e uma garrafinha de leite fresco. Nesse começo de ano, entrou uma aluna nova. Me chamou a atenção na hora. Porque ela era muito bonita, pele branca, cabelo liso, olhos azuis, roupas lindas. O nome dela era Amanda. Ela era bem tímida. Um dia no recreio eu ofereci o meu lanche e ela respondeu com um sorriso: não, obrigada. Com o tempo fomos ficando amigas. Janeiro, fevereiro, março, até que um dia lá por abril ou maio, a Amanda parou de ir para a escola. Eu achei que ela estivesse doente ou que tivesse mudado de cidade, mas ela nem se despediu de mim. Fui perguntar para a professora, que era bem brava, até batia na gente com palmatória se errasse a tabuada. E ela disse que ia perguntar na secretaria, já que a Amanda tinha mais de 30 faltas e poderia reprovar. Passou o tempo e eu não perguntei mais. Eu só tinha 8 anos e só conhecia a Amanda da escola mesmo. Nunca mais a vi. Quase 30 anos depois, eu já com 37, fui dormir. Pedi para você, fulana, a filha dela, pedi para você, fulana, não sair de casa aquele dia, lembra? Eu tava meio tonta, sonolenta e você ficou estudando em casa. Quando me deitei, comecei a ouvir uma música estranha. Soava como uma música africana, baixa, como se eu estivesse entrando num túnel, num transe. E eu adormeci. Mas quando acordei, não era aqui. Eu estava num lugar escuro, frio e molhado. No quarto ao lado ouvimos gritos de crianças e a voz de uma velha dizia: calem-se, vão acordar ela. Me levantei da cama, que tinha um cheiro horrível, e senti o chão molhado, como se fosse lodo, escorregadio. Tive coragem e fui até o outro quarto, de onde vinham os gritos. Mas a velha apareceu e me agarrou pelo braço, me sacudiu e me colocou dentro de um caminhão-baú velho, caindo aos pedaços. Na carroceria tinha várias crianças presas numa espécie de gaiola de madeira. E ela repetia sempre a mesma frase: mais uma que vem pra cá. Comecei a perguntar às crianças que lugar era aquele e uma delas segurou a minha mão e disse: fulana, você não tá me reconhecendo? Eu olhei e disse: não, não tô. E ela respondeu: sou eu, a Amanda. Eu fiquei em choque. E ela continuou:
Eu vim parar aqui faz muito tempo. Eu não consegui voltar. Nem sei mais quem são os meus pais. Mas você ainda pode. Vá embora. Aqui é ruim. A gente apanha, a gente passa fome por dias. Ela parecia ainda ter 7 anos de idade. Eu me abaixei até a altura dela e perguntei: Amanda, que lugar é esse? E ela respondeu: Sete Além. E eu repeti: Sete Além? Sim, Sete Além. E como eu saio daqui? Perguntei. Aí ela disse: Tem um jeito. Tem uma casa com um casal de velhos. Lá tem uma passagem pela floresta. Na hora certa, você corre sem olhar para trás. Vai ter um barranco. Eu vou te empurrar. E quando cair, você vai acordar no seu quarto. E por que ela não podia voltar? Porque já fazia muito tempo que estava lá? Fomos para essa casa velha. Mas como que saiu do caminhão das gaiolas? Fomos para essa casa velha. O casal parecia feito de... O casal parecia feito de trapos. Eles vestiam roupas pretas, encardidas. Já era noite. Dormimos no chão, eu, Amanda e outras pessoas que mal dava para enxergar. Acho que o destino desse caminhão foi essa tal casa desses velhos, eu acho, né? E aí a Amanda sussurrou: Eles já dormiram. Vamos passar por eles. O velho roncava numa cadeira bem na frente da porta. A velha no chão. Passamos abaixadas, com medo. Achamos uma tábua quebrada na parede. A casa era toda de madeira. E ela sussurrou: Corre. E corremos. Corremos muito. E depois de um tempo a Amanda parou e disse: Pronto, daqui eu não posso passar, mas você pode. Aí eu pedi para ela vir comigo, mas ela disse: Eu não posso. Eu vou contar até 3. Se prepara. E ela me empurrou. Eu acordei suando, tremendo, com sede. E foi quando eu gritei o seu nome: Fulana! Bom, Ana, agora sou eu de novo a Fulana, a filha dela, né? Na hora que a minha mãe gritou, eu corri até o quarto dela. Ela tava com um arranhão na perna. E eu perguntei: Mãe, você caiu da cama? E ela respondeu: Não, do barranco. Tipo, que barranco, mãe? Antes de dormir, eu pedi para ela escrever o nome da mulher do sonho na capa do meu caderno escolar. E ela escreveu. Mas quando eu fui ver no outro dia, a capa estava em branco. Tu acredita nesse babado, mulher? Menina, mas por que ela estava em branco? Eles apagam qualquer tipo de memória, mas como? Ou ainda estava em outra dimensão? Aí a gente troca... Gente do céu, eu não sei. Mas mais uma vez... Galerinha de Sete Além que fica bravo que o povo daqui vai pra lá. Ninguém vai pra lá porque quer. Nós estamos lá também falando o que eu vim fazer aqui. Eu quero voltar pro meu mundo. Agora vai prender, vai falar: Ai, mais um aqui. Ah, então, pois é, vim aqui, mas não quero estar aqui. O que eu faço? Só me mandar de volta. Só me falar por onde que eu saio agora. Não faço questão de ficar aqui, não. Sabe? Preciso de uma conversa. Tinha o tempo passa diferente lá, por isso que a menina, ela sumiu, ela foi lá para Sete Além e não cresceu. O tempo passou diferente, talvez para ela tenha ficado, sei lá, 2 meses em Sete Além. E enquanto isso, passou 30 anos aqui do lado de cá. Seria algo assim. E por que ela não podia voltar também? Por quê? E aí a gente fica pensando nas pessoas desaparecidas, porque ocorrem muitos desaparecimentos, né? Muitos de criança desaparecida e tudo mais. É lógico que dentro desses desaparecimentos existem os que são explicados, né? Que a gente sabe, sequestros, tráfico, não sei o que lá, né? Mas muitos, quem sabe? Próximo relato. Minha cópia em Sete Além. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulano, mas sei que você vai me chamar de Fulano. Sempre quis dizer isso. Esse relato aconteceu comigo no ano passado, em 2024. Para contextualizar, eu vou explicar como tudo começou.
Eu estudo à noite e nesse dia estava voltando para casa a pé, porque eu perdi um ônibus. A escola é bem longe da minha casa, mas eu fui andando mesmo. Quando cheguei numa esquina, decidi cortar caminho por uma rua diferente e foi aí que tudo começou. Assim que eu virei a rua, percebi que não estava mais no mesmo lugar. O local era idêntico à minha vizinhança, mas, ao mesmo tempo, totalmente diferente. As casas pareciam antigas, de época, e o ar era meio gélido, com uma vibe estranha, como se fosse de outra era. Continuei andando na direção da minha casa e, para minha surpresa, eu encontrei a minha casa, entre aspas, né? Eu entrei, mas tudo lá dentro estava diferente. Passei pelo quarto da minha mãe, fui pro meu quarto, só que o quarto não era o meu. Havia uma penteadeira de madeira antiga, um espelho esquisito, alguns produtos que eu nunca tinha visto, um guarda-roupas enorme e roupas antigas, tipo aquelas de galã de novela, sabe? Tipo terno, roupas listradas, sociais e até uns tênis velhos. Tênis? Mesmo confuso, eu fui me deitar naquela cama, sabendo que aquela cama não era minha, né? Sabendo que aquela não era minha casa. Foi então que alguém bateu na porta. Entrei em pânico e me escondi entre o guarda-roupas e a parede. De repente, um menino entrou e, para o meu choque, ele era idêntico a mim. Ele não me viu de primeira, estava trocando de roupa. Foi bizarro me ver ali como se fosse em outro corpo. Sem querer, eu fiz um barulho. Aí ele virou na minha direção e se assustou. E eu também. Ele ficou parado, sentado na cama, olhando para mim. E foi aí que eu percebi uma coisa. Os olhos dele eram completamente negros. E ele era mais pálido do que eu. Mas de resto, era exatamente igual. Ele se levantou e veio lentamente na minha direção, me encarando. Eu me afastava apavorado e ele continuava vindo, até que eu encostei no guarda-roupa, porque não tinha mais para onde ir. Ele parou bem na minha frente, eu já estava chorando de medo, e então ele falou: "Como isso é possível?" E eu respondi: "Como é possível o quê?" E ele disse: "Você é minha cópia perfeita." E eu retruquei: "Não, você é a minha cópia perfeita." Ele se afastou um pouco, mas continuava me encarando. Eu mal conseguia olhar para ele. Então ele falou: "Você atravessou a barreira. A gente não tá na sua dimensão. Você está em 7 além." Nessa hora eu comecei a rir e falei: "Deixa de ser doido. Isso nem existe. Quem é você? Onde eu tô? Eu só quero voltar para casa." Aí ele sorriu e disse: "Você é engraçado." E eu disse: "Não, você é louco. Eu quero ir para casa." E aí eu gritei com ele. E ele respondeu: "Fala baixo. A minha mãe não pode ver a gente junto. Temos que ir antes que eles venham te buscar." E eu, assustado, perguntei: "Quem é que vai vir atrás de mim?" E ele respondeu: "Eu nunca imaginei ver a minha versão. Cara, isso é muito legal." O mais estranho é que ele parecia gente boa. Bem diferente do que dizem sobre os habitantes de 7 além. Olha lá o que eu falei. Ele não era frio nem ameaçador. Ele me levou para fora da casa e começamos a andar por uma rua escura, deserta. Então ele apontou e falou: "Tá vendo aquela floresta?" E eu disse: "Tô, o que é que tem?" E ele falou: "Atravessa ela." E eu disse: "Vem comigo." E ele respondeu: "Não posso atravessar." E eu disse: "Tchau, então." E ele falou: "Tchau, minha cópia. Foi bom te conhecer." E eu disse: "Você que é minha cópia. Eu sou o original." E ele respondeu: "No seu sonho." De repente começou a tocar uma sirene altíssima, como um zumbido horrível nos ouvidos. E ele gritou: "Corre! E não olha para trás." Ó, já temos aqui vários relatos falando que não é para olhar para trás. Tipo, na destruição de Sodoma e Gomorra. Corre e não olha para trás. Antes de correr, eu perguntei: "A gente vai se ver de novo?" E ele respondeu: "Não sei, espero que sim."
Quando eu virei para correr, ele brincou: vai me dar nem um abraço? Eu ri e falei: eu achei que vocês eram chatos. E ele respondeu: eu não. Então eu o abracei e corri. Corri muito, e quando me dei conta, eu estava na esquina da minha casa. Olhei as horas, tinham se passado apenas 20 minutos, mas parecia que foram horas. Eu acredito que o tempo lá seja diferente. Voltei para casa em choque, sentei na cama e pensei: gente, será que eu tô ficando louco? Falei com a minha mãe e pedi para ir ao psicólogo. Fiz exames, fiz testes, não deu nada. Nenhum problema, nenhuma explicação. Um tempo depois eu fui jogar bola na quadra com os meus amigos. E Ana, eu o vi. Eu vi de longe. Quando fui até ele, ele fez sinal para eu não ir. Depois deixou um papel no chão e foi embora. Aí eu peguei aquele papel. Era um bilhete que estava escrito: deu tudo certo, maninho. Que bom que você tá bem. Se cuida, viu? Tchau. Um abraço do seu irmão de Sete Além. Ana, eu não sei o que é que foi isso. Não sei se foi um surto, mas eu tenho certeza de que esse menino existe, só que não nessa dimensão. E desde então eu nem sei mais o que é real ou não. Esse foi o meu relato, espero que tenham gostado e entendido. Um beijo para você, obrigada. Você tem esse papel ainda? Essa escrita? A letra dele é igual à sua também? Mas, gente, de novo, que nem aquele filme que a gente... esqueci o nome do filme. Que diz que tem uns duplos nossos que vivem, né, escondidos, mas nesse caso vivem em outra dimensão. Em Sete Além também tem os nossos duplos. Por isso que eu falo, será que Sete Além tem vários setores, vários tipos, vários... Porque cada pessoa relata, tem coisas muito em comum, sim, mas tem coisas que são diferentes também, dentro de Sete Além. Os hostis, os que ajudam, os que estão presos, os que trabalham de boa, os que trabalham escravizado, estão popelados. Tem um relato lá que vê uma passeata de gente pelada, umas carne podre, outro que vai, né, tem a sirene, o governador, tem umas sombras, e aí tem gente que fala que o pessoal de lá tem os olhos amarelados, como se fosse de hepatite, sabe assim? Outros já fala dos olhos negros. Por isso que eu digo que tem uma variação ali dentro. E aí, um duplo nosso também, será que todo mundo tem? Por que disso? Como que é dividido na dimensão? Um fica lá, outro fica aqui? Alguns só, todos têm? E aí, por que reclama que a gente vai pra lá, a gente vai sem que... Gente, é muita pergunta, são muitas reflexões. Vai deixando aí a sua opinião, com respeito, por favor. E se tem uma história relacionada, manda o seu relato. Próximo e último relato de hoje, desta coletânea temática só com relatos de Sete Além. A proposta que recebi de Sete Além, olha lá, agora já estão dando proposta. Uns mandam embora, outros falam, venha trabalhar conosco. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, sou a senhora Fulanitia e hoje trago um relato que aconteceu comigo há pouco tempo e que, sinceramente, ainda me deixa com os cabelos arrepiados. Eu me formei em psicologia agora, no meio do ano, e agradeço a sua ajuda e a daquele rapaz chamado Matheus, do canal Assombrado. Você conhece? Vocês me ajudaram muito em trabalhos e estágios e eu sou grata de coração. Imagina, a gente que agradece. Mas vamos ao relato. Depois de formada, comecei a atender poucos clientes. A maioria vinha por indicação de professores da faculdade e outros consegui por meio de plataformas. Estava tudo caminhando devagar, mas com serenidade. Foi então que, certo dia, ao sair do meu pequeno consultório no fim da tarde, fui abordada por um homem que parecia ter saído de outro tempo, ou de outro lugar. Ele era alto, muito bonito, mas absurdamente pálido. E os olhos não tinham branco. Gente, se eu cruzo com uma pessoa que já não tem nenhuma parte branca no olho, que é tudo o olho preto,
eu já não sei a minha atitude. Primeiro, eu vou pensar, esse é um cara diferentão que usa lente. Porque a gente tem, né, lente, tem tatuagem hoje no olho. É a primeira coisa que eu ia pensar que é uma pessoa assim. Mas depois eu ficar pensando com um demônio. Será que é aí de 7 além? Continuando. E aí o cara era assim, absurdamente pálido e os olhos completamente negros, profundos, como se puxassem a gente pra dentro. Uma sensação que eu jamais senti com outro ser humano. Aí tem a sensação junto, né? Ele se aproximou com passos calmos e perguntou: a senhora é a doutora Fulanitia? Eu confirmei, ainda sem entender. Então ele continuou: a senhora ajudou a minha irmã Beatriz há algum tempo e eu quero pedir que aceite trabalhar para mim. Na mesma hora, sem titubear, eu perguntei: a Beatriz é a neta da velha dos gatos? Quem que é, de outro relato? Ele olhou diretamente para mim e assentiu. Como assim, da velha dos gatos? Ele olhou diretamente para mim e assentiu, como se aquilo fosse uma senha silenciosa. Foi aí que eu disse: então o seu consultório é em 7 além? E ele respondeu que sim, sem hesitar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu agradeci com toda a educação possível, mas eu fui clara. Olha, eu prefiro ficar na minha dimensão mesmo, né? Dizem que as coisas por lá não são muito boas. Eu prefiro ficar por aqui. Prefiro ficar na minha dimensão mesmo, ela disse. Ele pareceu compreender, mas antes de se virar e desaparecer na esquina, sem fazer barulho, eu completei. Agora, se os seus clientes quiserem vir até aqui para se tratar, aí quem sabe eu até ajudo. Ele sorriu, mas foi um sorriso que eu não sei descrever. Não foi nem bom nem mal. Não foi mal, mas também não foi bom. Foi inquietante. Desde então, às vezes eu percebo figuras passando no reflexo da janela. Gatos parados me olhando como se soubessem que algo mudou. E no silêncio do consultório, quando eu tô sozinha, parece que tem gente do lado de fora, tipo esperando. Mas sigo aqui, firme na minha dimensão, por enquanto. Ah lá, então tô falando. E tem relatos, então, de pessoas que são convidadas a trabalhar do lado de lá. Inclusive, tem um relato, né, de uma amiga que contou, só que assim, não foi um cara de olho preto que já falou vamos pra 7 além e tal, mas deu muito a entender que ele era de outro lugar, era tipo um mendigo, assim, sabe? Era um senhor e tal, que falou pra ela ir trabalhar lá com eles, com não sei o quê, com recrutamento, umas coisas assim, sabe? E aí ela tipo, obrigada, qualquer dia eu apareço por lá. Mas assim, então tem o relato da moça que trabalha num restaurante lá também, né? E gosta, o cara do Uber. Então tem essas pessoas aí que são convidadas a trabalhar em 7 além. E como ela disse, será que a galera de lá vem pra cá? Eu tô sério, tem que conversar muito bem e saber o que acontece lá pra entrar num acordo, né? Tem que entrar num acordo com 7 além, porque já que estamos convivendo assim, meio que paralelamente, né? Tem que acertar as coisas, senão não pode nem prender a gente pra lá, nem eles prender. Explica pra nós o que acontece, né? Dos portais. Tem como que fala? Uma conduta, um protocolo para quando aparece alguém para lá, mandar, né? Quando a gente for para lá, uma forma assim pra gente voltar rapidamente. Uma coisa para quem quiser trabalhar lá, para quem quiser vir para cá, e aí pronto, na paz, tipo uns passaportes, uns vistos, uns negócios assim, sabe? Para organizar essa bagaça, porque né, o povo ir para lá, para cá, e tem o povo que é bom, tem o povo que não é bom, o povo que ajuda a sair, o povo que quer aprender lá. Você já foi para algum lugar que você tem certeza que não é nessa dimensão?
envie o seu relato pra gente. Porque, como eu disse, nem toda ida para um lugar estranho é dito o nome Sete Além. E eu acredito que não existe só Sete Além. Existe alguma coisa do lado de lá, que não é... O relato que a gente leu agora, um pouco lá no início, que ele dizia que escutava os cães latindo, mas não via cachorro. Então, isso eu acredito que eles estavam dobrados, tipo, na outra dimensão, onde era possível ouvir os cães, mas eles não estavam ali. Então, de repente, os cães perceberam que tinha alguma coisa ali, mas não via os caras, entendeu? Tem relatos de crianças desaparecidas que eles acreditam esse desaparecimento ao Saci, né? Ao que o Saci raptou a criança e tudo mais. E a criança relatar que estava ali, vendo as pessoas andarem, passarem por ela, e eles não a viam ali. E ela dizia, vocês passaram por mim, eu estava ali. E ninguém viu nada, e de repente a criança aparece num lugar onde eles estavam procurando, assim, né? E aí que eu falo que parece que tem uma ida pro lado de lá. A criança tá ali, mas não tá ali. Entendeu? Algo assim. Se você tem uma história, envie o seu relato pra gente. Se for comentar, que seja com respeito. E é isso, esses foram os relatos de Sete Além, que eu gosto muito, acho muito interessante tudo isso, juntar essas histórias, pensar a respeito do que acontece. Como eu digo sempre aqui, tem relatos, falar, são histórias que chegam, não sei o que, não. Eu conheço pessoas próximas que têm relatos muito parecidos e que não mandaram pro canal, para eu ler no canal, contaram diretamente para mim. Entendeu? Tipo, aconteceu isso, isso e isso. E às vezes eu falo, né, escreve pra mim, pra eu contar lá no canal, porque, né, então é estranho porque essas coisas realmente acontecem. Se é tudo Sete Além, ou se Sete Além é só um lugar, ou vários, ou tem vários setores, não sei, pode ser também. A gente ainda não sabe muito a respeito, mas quem sabe um dia a gente vai saber mais. Não é? Bom, um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Beijos, tchau!